Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica, mais especificamente a teoria cinética dos gases. Agora vamos fazer uma espécie de apêndice ou de observação entre um tópico e outro aqui de termodinâmica, de teoria cinética dos gases, uma observação eminentemente matemática, exclusivamente destinada a apresentar de forma didática e permitir então um melhor entendimento sobre o valor médio, uma vez que aqui, sob o contexto da termodinâmica e da teoria cinética dos gases, nós estamos falando sobre valor médio de grandezas, tais como o valor médio da energia cinética de translação, que conforme observado, analisado aqui ao longo do nosso modesto curso, nós sabemos que o valor médio da energia cinética de translação depende única e exclusivamente da temperatura, onde a temperatura é um parâmetro de evolução macroscópica de um sistema termodinâmico, o qual é composto por N partículas, onde N é um múltiplo do número de mol, múltiplo do número de Avogadro e, portanto, correspondente a 1 mol ou múltiplo de 1 mol, ou seja, vários mols. E o número de Avogadro é da ordem de 6×10 elevado a 23 partículas. Vamos então fazer uma breve observação, apenas um apêndice matemático sobre cálculo de valor médio de funções. Então vamos oportunamente retomaremos a teoria cinética dos gases. Então, uma observação sobre valor médio de função. Então, consideremos aqui uma função f de x, e então a obtenção do valor médio, de seu valor médio, aqui 1 dividido por ΔX, e a integral de x até x mais ΔX, de f de x sobre índice linha dx sobre índice linha. Então a integral sendo realizada, a integral de linha sendo realizada sobre a variável x sobre índice linha, gerando então a variável x. Aqui está uma integral de linha, uma integral de contorno do tipo definida, com um intervalo limite inferior, limite superior. Então aqui nós podemos escrever o seguinte, fazer a seguinte observação. Primeiro que uma outra forma de escrever essa expressão é 1 dividido por ΔX, integral de 0 até ΔX, f de x sobre índice linha, de infinitésimo de x sobre índice linha. Também outra maneira de construir essa integral. Passamos então aqui agora a análise a partir da soma de termos discretos, de variáveis discretas. Então, nós podemos somar assim, fazer um somatório no subíndice i variando de 1 até o número total de diferentes frequências, ΔX subíndice i multiplicado por f subíndice i com dependência em ΔX subíndice i, onde esse NTF aqui indica o número total de diferentes frequências. O número total de frequências analisadas. Então, vamos escrever aqui, de forma mais geral, considerando o número total de frequências medidas. Muito bem, então aqui nós podemos definir
Vamos reescrever o módulo, o valor médio de f de x, como somatório no subíndice i variando de 1 até o número total de frequências a serem consideradas, delta x subíndice i, aqui f subíndice i com dependência em delta x subíndice i. Tudo desse termo dividido pelo somatório no subíndice i variando de 1 até o número total de frequências aplicado sobre delta x subíndice i. Então aqui, de forma mais geral, nós podemos escrever da seguinte forma, aplicando o limite, se queremos analisar o caso discreto, aqui temos então esta expressão, para o caso contínuo devemos aplicar delta x subíndice i tendendo a zero, o limite quando delta x subíndice i tende a zero e o limite quando o número total de frequências tende a infinito, sendo aplicado aqui sobre esse somatório, no subíndice i variando de 1 até o número total de frequências, delta x subíndice i, f subíndice i, delta x subíndice i, dividido por delta x subíndice i, somatório no subíndice i variando de 1 até o número total de frequências. Aqui está. No limite em que delta x subíndice i tende a zero e o número total de frequências tende a infinito, gerando então o caso contínuo. Então, nesse caso contínuo, aqui, nós temos vamos reescrever melhor. Agora, precisamos de espaço. Então aqui vamos escrever então o valor médio de f de x é igual, então o limite quando delta x subíndice i tende a zero, limite quando o número total de frequência tende a infinito, aplicado sobre o somatório no subíndice i variando de 1 até o número total de frequência, delta xi multiplicado por f subíndice i delta xi, dividido pelo limite quando delta x subíndice i tende a zero, limite quando o número total de frequência tende a infinito, somatório no subíndice i variando de 1 até o número total de frequência, delta xi, e isso é igual à integral de linha de f dependente de x dx dividido pela integral de dx, dessa forma. Aqui nós temos a integral de linha do tipo definida de x0 até x0 mais delta x, e aqui de x0 até x0 mais delta x. Então vamos encerrar a aula nesse ponto, retomaremos oportunamente dando prosseguimento. Muito obrigado a todos.